Olá, amados, graça e paz. Com muita alegria estou novamente com vocês para dar continuidade ao nosso estudo na carta aos Colossenses, onde estamos aprendendo sobre Cristo, aquele que é suficiente e supremo. Ele é suficiente para a nossa salvação. Nós não precisamos de mais nada, de mais ninguém para sermos salvos. Cristo fez tudo, absolutamente tudo que precisava ser feito para a nossa salvação naquela cruz, ao morrer e ao ressuscitar. O fato dele estar vivo hoje é suficiente para nós crermos e descansarmos. E como diz a canção, confiar no amanhã. Posso crer no amanhã, por causa de Jesus Cristo. E esse Jesus, ele também é supremo. Ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele é o dono de tudo e de todos, aquele que está no controle de todas as coisas, de todas as circunstâncias. Ele é o Senhor, Cristo, suficiente e supremo. E hoje, para dar continuidade ao nosso estudo, nós vamos ler o capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 19, que diz assim a palavra do nosso Deus: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. No nosso último estudo nós vimos principalmente o que Cristo fez por nós. Ele cancelou toda a nossa dívida, ele pagou por todos os nossos pecados. Nele nós temos perdão de todos os pecados, pecados do passado, presente e futuro, todos eles estão perdoados em Cristo Jesus. E agora Paulo, diante disso, ele começa a trabalhar uma das heresias especificamente, na verdade duas aqui, né? Que é a questão do legalismo, onde você deveria fazer certas coisas para ser salvo, e também o culto a criaturas e não ao Deus Todo-Poderoso. E ele começa dizendo assim: ninguém pois. Esse pois nos liga tudo que foi falado anteriormente. Diante dessa verdade de que Cristo cancelou a nossa dívida, de que Cristo humilhou todos os principados e potestades, de que Cristo, que é o Senhor absoluto de todos e de todos, levou sobre aquela cruz toda a nossa dívida, todo o nosso pecado. Diante disso, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Por quê? Porque tudo isso era sombra, é apenas uma sombra daquilo que veio, daquilo que havia de vir e veio, porém o corpo é de Cristo. Então tudo isso que Paulo lista aqui no Antigo Testamento era apenas uma sombra que apontava para Cristo Jesus, apontava que o Messias viria. O próprio Jesus, nos evangelhos, ele fala que não é aquilo que entra no homem, mas aquilo que sai do homem que contamina ele. Jesus estava falando exatamente sobre o comer e beber. Então, se não é o que a gente come, o que a gente bebe, que contamina, então ninguém deve nos julgar por causa disso. E mais, ele coloca ainda dia de festa, lua nova ou sábados. Todas as festas judaicas, elas apontavam para algo que aconteceu no passado. Por exemplo, a Páscoa, ela foi o dia do grande livramento de Deus em relação ao pessoal, ao povo dele, que estava como escravo no Egito. Então Deus liberta eles. E aí, na última praga, né, Deus envia 10 pragas, e na última praga, que era a morte dos primogênitos, Deus fala assim: vocês vão matar um cordeiro e o sangue desse cordeiro vocês vão passar nos umbrais da porta, para que quando vier o anjo da morte, ele passe por cima. Que a palavra Páscoa é exatamente isso, passar por cima. E então não haja morte entre vocês.
E ali, posteriormente, quando eles saem do Egito, aquilo que aconteceu, a morte daquele cordeiro, deu início à Páscoa, onde uma vez por ano eles festejavam a Páscoa, sacrificando um cordeiro para lembrar o livramento de Deus lá no Egito. Só que essa festa apontava para algo muito maior, onde o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio ao mundo e se sacrificou, deu a vida por nós para tirar o nosso pecado, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos salvar da consequência do pecado. Então a Páscoa ela apontava para Jesus Cristo, era apenas uma sombra da vinda do Messias, da vinda do Salvador, da vida do Senhor Jesus. Assim também o sábado. O sábado, o próprio Jesus fala que o sábado ele foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Algumas pessoas ainda hoje invertem isso, como se o sábado realmente fosse um dia em que o próprio sábado se torna adorado, acaba sendo adorado. E o sábado, ele foi dado também após a libertação do povo do Egito. O povo viveu muitos e muitos anos, na verdade 4 séculos, como escravo. Escravo tem folga? Escravo tem descanso? Então, para o bem do povo, Deus fala no 4º mandamento que eles deveriam guardar um dia da semana para cessar toda a obra, para descansar. E nesse dia, não só os hebreus deveriam descansar, mas todos aqueles que faziam parte da sua casa, até mesmo os escravos deles, deveriam descansar nesse dia, por causa daquilo que Deus fez por eles. E todos os mandamentos, se você ler os mandamentos, eles apontam para aquilo que Deus fez. Tanto que o princípio do mandamento, quando você lê Êxodo 20, ele começa dizendo assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou. Então agora vocês vão viver assim. Então Deus faz algo pelo povo e agora ordena o povo a viver de certa forma, da maneira que Deus gostaria que eles vivessem. E o sábado ele tem algo muito especial, porque ele não apontava só para aquele descanso, para o descanso físico, para o descanso semanal, mas ele aponta para o descanso eterno, onde em Cristo Jesus nós recebemos esse descanso, onde em Cristo Jesus todas as nossas obras são cessadas. Alguns aqui querem argumentar que os sábados referidos aqui não são os sábados semanais, mas são os sábados dos dias festivos, que realmente existiam sábados festivos. Nos dias de festa tinha o sábado que onde seria realmente guardado esse dia para descanso, para cessar a obra e para adorar o Senhor. Só que note uma coisa: dias de festa, anual; lua nova, mensal; sábado. Então logo realmente está sendo falado dos sábados semanais aqui. E esses sábados, eles também eram apenas uma sombra. O propósito deles era apontar para aquilo que Deus faria em Cristo Jesus. Então, não há mais a necessidade, e me entenda bem, daqui a pouco eu vou falar sobre um dia da semana e a importância disso para nós, mas o sábado não era mais algo que deveria ser imposto sobre as pessoas, e se alguém não guardasse o sábado não deveria ser condenado por causa disso. Os judaizantes, que eram pessoas que tinham entrado no cristianismo, mas guardavam tudo o que o judaísmo trazia,
tentava impor isso, como a circuncisão, como a guarda do sábado, como os dias festivos, sobre aqueles que eram gentios, que não tinham esses costumes. E condenavam esses, dizendo, se vocês não fizerem isso, vocês não vão ser salvos. Colocando algo no sábado e nos demais dias festivos, e na lua nova, e até na comida e bebida, e na circuncisão, algo que eles não podiam fazer, que era salvar. O sábado ele apontava para esse descanso eterno que nós teríamos em Cristo Jesus, onde as nossas obras cessariam, onde nós não somos salvos pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo, por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. O sábado semanal, o sábado judaico, ele apontava para Deus na criação, quando Deus cessa a obra da criação, então ele apontava para aquela criação. Agora, em Cristo Jesus, nós temos uma nova criação. É por isso que a grande maioria das igrejas cristãs, elas veem o domingo como o dia mais importante de adoração, como o dia para adoração. Porque no domingo, o nosso Senhor ressuscitou. E aí nós vemos em Atos, por exemplo, que os principais encontros da igreja primitiva aconteciam no domingo. E isso acontece na história da igreja, isso não começa lá com Constantino. Já na história da igreja tinha alguns irmãos que guardavam o sábado ainda, mas tinha outros que guardavam o domingo. E a problemática não é você guardar o sábado, ou você guardar o domingo, ou você ver outro dia da semana. Paulo mesmo diz isso. Em sua carta aos Coríntios ele fala assim, alguns fazem diferença de dia em dia, outros não. O que importa é que cada um tenha isso bem certo na sua mente e faça isso para o Senhor, para glorificar o Senhor, mas não impor isso sobre os outros. O grande problema não é quando você guarda o domingo, ou guarda o sábado, ou guarda outro dia de semana, por exemplo, um médico, um policial. Muitas vezes ele está trabalhando no domingo, está trabalhando no sábado, então não guarda esses dias. Mas aí ele reserva outro dia para adorar a Deus com sua família. Não há problema nisso. O grande problema é quando você coloca o sábado, ou até mesmo o domingo, como algo obrigatório para a salvação. Que é o problema aqui. O sábado, o dia de descanso, ele apontava para o dia em que nós descansaríamos as nossas obras em Cristo Jesus. E o autor dos Hebreus ele vai dizer isso. Ele vai citar, inclusive, o sétimo dia. E ele está trabalhando com hebreus mesmo, com pessoas que tinham esse costume e que estavam com essa dificuldade daqui. Onde o sábado para eles tinha uma importância muito grande, tinha um peso muito grande. E aí o autor dos Hebreus ele fala que resta um descanso para o povo de Deus. E esse descanso está em crer em Cristo Jesus. Em confiar em Cristo Jesus. Quando nós confiamos em Cristo Jesus, nós entramos no descanso que Deus prometeu. Que é o descanso das nossas obras, que é o descanso também por toda a eternidade. Não que não haja trabalho lá na eternidade. Não nesse sentido, mas no sentido de realmente nós podemos descansar no fato de que Cristo fez tudo que precisava ser feito para a nossa salvação. E aí nós somos salvos em Cristo Jesus, por causa do que Cristo fez por nós. Por isso, ninguém deve julgar. Se você guarda o sábado, ok, tudo bem, não há problema nisso e você pode continuar fazendo isso. Se você vê o domingo como o dia de se encontrar com o povo de Deus, beleza, continue fazendo isso. Não há problema nisso. O problema está quando você condena aquele que não faz igual a você. E você está dizendo que essa pessoa não é salva porque ela não guarda o sábado ou ela não guarda o domingo. Era esse o problema aqui. Era isso que Paulo estava combatendo aqui. E o versículo 27 ele diz tudo isso
é sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é Cristo. Mas mesmo assim, você está de costas para uma luz e você vê uma sombra chegando, uma pessoa chegando pela sombra dela. Quanto mais perto da luz que aquela pessoa está, mais longe de você, aquela sombra é maior. Então, quanto mais longe da vida de Cristo, o peso dessas coisas é maior. Mas quando a pessoa vai vindo e aquela sombra vai diminuindo, chega um momento que aquela sombra desaparece. É isso que acontece quando Cristo vem. A necessidade dessas coisas desapareceu. Elas cumpriram o propósito delas. Elas apontavam para Jesus Cristo e Jesus Cristo veio. O que Paulo está querendo dizer com isso? Nós temos tudo o que precisamos em Cristo. Cristo é suficiente. Nós não precisamos mais dessas coisas para sermos salvos. Cristo nos salvou. Então, nessa primeira parte, Paulo combate o legalismo, onde você tem que fazer certas coisas para ser salvo. Paulo diz, não, Cristo é suficiente. Creia em Cristo, confie em Cristo. Se você, no teu entendimento, você acha que tem que guardar o sábado, tem que guardar o domingo, ok. Mas não julgue aqueles que não fazem isso. E mesmo para você, não coloque isso como um dia tão sagrado que se você perder, você vai perder a salvação. Primeiro, porque você não perde a salvação se você está em Cristo Jesus. E segundo, porque a tua salvação não deve depender de um dia da semana. Hoje, a grande maioria das igrejas se reúnem no domingo. E se esse é o teu caso, vá lá, cultue a Deus, guarde esse dia, tenha esse dia como um dia especial para adoração. E quando eu falo guardar, não pense só em ir à igreja, mas realmente observe ele. Leia mais a Bíblia nesse dia, ore mais nesse dia, busque estar mais na presença de Deus nesse dia. Se você é alguém que, por causa do teu trabalho, você não pode se reunir com os irmãos nesse dia, procure ir durante a semana e guarde um dia para você estar com Deus. E se você, a tua igreja, observa o sábado, ok, tranquilo, mas que isso não seja um jugo para a salvação. Lembre-se, Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Nele nós temos o descanso. E quando Jesus está falando isso, ele está falando realmente num contexto do jugo da religiosidade, onde você tinha que fazer coisas para ser salvo. Jesus fala, vem até mim. Em mim você encontra descanso. Em mim você encontra descanso para a tua alma. Então vá até Jesus. E aí Paulo ele continua agora no versículo 18 em diante, dizendo, ninguém se faça árbitro. Veja que é interessante, ele fala, ninguém vos julgue, porque as pessoas estavam julgando, condenando os irmãos colossenses, se achando mais espirituais, se achando salvos, dizendo que eles não eram salvos porque não guardavam essas coisas. E agora Paulo fala, ninguém se faça árbitro. Árbitro aqui seria no sentido, imaginem num jogo onde tem aquele árbitro que tira a pessoa do jogo, ou já terminou ali a corrida e o árbitro vem e tira o prêmio da pessoa por causa de alguma falta que a pessoa cometeu durante o percurso, durante o jogo. Paulo está falando, ninguém faça isso com vocês, ninguém tire o prêmio de vocês que está em Cristo Jesus. E daí Paulo fala assim, pretextando humildade e culto dos anjos. Veja, essas pessoas que estavam tentando persuadir os colossenses, eles se diziam mais humildes. Mais ou menos assim, eu não mereço conversar com Deus diretamente, então eu preciso de alguém que faça essa mediação. Então, eu vou adorar, vou venerar os anjos.
porque eu preciso deles para fazer essa mediação. É uma falsa humildade. Tanto que Paulo fala pretextando humildade. Porque nós não precisamos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. E até Ele, nós podemos ir sem nenhum mediador. Ele fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E o próprio Paulo, em outra carta, ele vai dizer assim, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro. Nem anjos, nem os próprios santos. E entenda uma coisa, quando Paulo fala que há um único mediador entre Deus e os homens santos como Tiago, irmão de João, Estevão, já haviam sido martirizados. E Paulo fala, a gente não precisa deles para fazer a mediação. Nós podemos chegar diretamente a Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo ao Pai. Jesus Cristo é o único mediador. E aí, porque eles achavam que precisavam dos anjos para fazer essa mediação e estavam querendo impor sobre os colossenses, dizendo, vocês não são verdadeiramente espirituais, porque vocês não têm cultuado os anjos, vocês não têm ido até os anjos, então sem os anjos vocês não conseguem chegar a Deus. Lembrando que boa parte desses não acreditavam que Jesus era Deus. Eles acreditavam que Jesus era uma parte de Deus. Então Paulo está falando que eles estão errados nisso. E aí Paulo diz no que eles baseando-se em visões. Então, um teve uma visão lá que viu um anjo, ou dizendo que Deus falou com eles, e começa a impor essas visões nas demais pessoas. E se você ler a história do cristianismo, você vai ver que muitas pessoas disseram que viram algumas visões de anjos, de santos, e após isso começaram a venerar essas pessoas. E é o mesmo problema aqui. Era o que estava acontecendo na igreja dos Colossenses. Pessoas que disseram que viram visões, que tiveram visões, e começavam a cultuar criaturas ao invés de Deus, a venerar criaturas, a ir pedir a intercessão de criaturas, quando nós temos o Deus Todo-Poderoso na pessoa do Filho, que faz essa mediação por nós. Não há nas Escrituras texto que diga que os anjos ou os santos estão fazendo intercessão por nós. Mas Romanos 8 diz que o próprio Espírito intercede por nós nossas fraquezas. E Hebreus diz que Cristo morreu por nós e vive para sempre intercedendo por nós. Então nós não precisamos de qualquer outra criatura, porque o próprio Criador, na pessoa do Filho, intercede por nós e faz essa mediação entre nós e Deus Pai. E é interessante que Paulo fala que eles pretextavam humildade, dizendo, não, eu sou muito falho, sou muito pecador. E aí eles se baseavam nessas visões enfatuado, ou seja, arrogante, de maneira arrogante, sem motivo algum na sua mente carnal. É interessante que eles pretextavam humildade, se diziam mais humildes, mas na verdade eram arrogantes, orgulhosos. Porque se baseavam em visões da mente carnal deles e não nas Escrituras Sagradas e não na doutrina dos apóstolos. E aí vem o versículo 19, que era a grande problemática. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Em outras palavras, eles não dependiam de Cristo Jesus para o crescimento. Eles não descansavam em Cristo Jesus. Eles não buscavam o seu crescimento em Cristo Jesus. Porque eles achavam que Cristo não era suficiente. Eles precisavam dos anjos, precisavam de outras coisas. Precisavam de outras pessoas intercedendo por eles. Pessoas mais espirituais do que eles. E Paulo aqui mostra, não, Cristo é suficiente.
Cristo é o cabeça da igreja. E através de Cristo Jesus é que nós crescemos, o crescimento que procede de Deus de verdade. O crescimento real, verdadeiro. Por isso, creia em Cristo Jesus. Confie em Cristo Jesus. Dependa de Cristo Jesus. E não deixe ninguém julgar vocês e ser apto a impedir vocês de irem até Cristo Jesus. Confie e dependa completamente de Cristo Jesus. Nele nós temos tudo que precisamos para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida com Deus e vida em abundância. Então creia em Cristo Jesus, confie em Cristo Jesus, dependa de Cristo. Aí sim, dependendo de Cristo Jesus, você vai congregar numa igreja para crescer junto com os irmãos, para ter comunhão com os irmãos, para ouvir mais da palavra de Deus. Mas se você está num lugar onde as pessoas impõem coisas para a salvação que não Cristo Jesus, esse texto serve de alerta para você ver que alguma coisa está errada. Cristo é suficiente para a nossa salvação. Em Cristo Jesus nós temos tudo, absolutamente tudo que precisamos para ser salvos. Então creia nele, confie nele, dependa dele. Eu quero orar nesse momento para que Deus nos ajude a realmente ter esse entendimento sempre e a ter em Cristo Jesus total dependência. Então vamos orar nesse momento? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. E obrigado, Deus, porque nesse trecho da palavra o Senhor nos mostra a suficiência de Cristo Jesus. Que nós não precisamos de coisas e de pessoas para sermos salvos. Porque nós temos tudo que precisamos em Cristo Jesus. Nós não precisamos nem de nada e de ninguém para irmos até o Senhor. Porque nós temos esse livre acesso em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus o Senhor nos deu a salvação, o Senhor nos deu o acesso ao Senhor, o Senhor nos deu liberdade e o Senhor nos deu, Pai, vida contigo e vida em abundância. Muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. E ajuda-nos a cada dia mais dependermos de Cristo Jesus e crescermos desse crescimento que procede do Senhor por intermédio de Cristo Jesus. No nome dele que nós oramos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que esse amor maravilhoso de Deus revelado em Cristo Jesus inunde a vida de vocês, que essa graça manifestada em Cristo Jesus esteja sobre a vida de vocês e que essa paz, que excede todo entendimento, concedida em Cristo Jesus, sempre esteja na vida de vocês. E se Deus permitir, no próximo domingo estarei com vocês com mais um vídeo, dando continuidade ao nosso estudo na carta aos Colossenses, onde estamos aprendendo sobre Cristo, aquele que é suficiente e supremo. Então que Deus os abençoe, que Deus conceda um excelente restante de semana a cada um de vocês e até lá, se Ele permitir.